Seja muito bem-vindo ao Templo dos Salmos, o seu canal de fé e inspiração diária. Hoje vamos mergulhar na história poderosa de Raabe, uma mulher que transformou seu destino pela fé e entrou para a linhagem do próprio Jesus. Mas antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus pode usar qualquer pessoa, por mais improvável que pareça, para cumprir seus planos? Fique comigo até o final e descubra essa resposta que vai fortalecer a sua fé e te inspirar a confiar no impossível. E já aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que toca a alma. Você já imaginou morar na fronteira entre a sua história e o seu destino? Assim era a vida de Raabe, a mulher que vivia nos muros de Jericó. Literalmente. Sua casa ficava incrustada nas paredes fortificadas da cidade, um local entre o dentro e o fora, entre o passado e o futuro, entre o pecado e a promessa. Raabe era uma prostituta, e isso não é um detalhe qualquer. É exatamente onde a sua história começa a mudar. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis. Enquanto Jericó se fechava com medo dos israelitas, Raabe escutava. Cada passo de fé de Israel ecoava dentro dela como um chamado. Ela ouviu falar do Deus que abriu o Mar Vermelho, que libertou escravos e que prometia terra a um povo. E algo dentro dela despertou fé. Do alto de seu muro, Raabe via a cidade por um ângulo que ninguém mais via. Ela conhecia os segredos dos homens e os silêncios das noites. Mas agora, o silêncio era de outro tipo, o silêncio antes de um novo começo. E então 2 espias chegaram, homens do povo de Deus, não para julgá-la, mas para buscar informações. E ela decidiu: eu vou proteger esses homens, eu quero fazer parte dessa história, eu quero o Deus deles. Quem diria? A mulher esquecida no muro se tornaria parte dos alicerces do plano de salvação. Se você acha que sua vida está parada, lembre-se, Deus começa grandes histórias, exatamente nos lugares que parecem esquecidos. Raabe era vista como um fim. Deus a fez um começo. A porta se fechou às pressas. Raabe havia escondido os 2 espias entre as palhas do telhado. Lá embaixo, soldados de Jericó batiam à sua porta. Queriam respostas. Queriam os homens. Mas Raabe, com uma coragem que nem ela sabia que possuía, mentiu aos guardas para protegê-los. Sim, ela arriscou a própria vida, por fé. Quando os soldados partiram, a tensão no ar se dissolveu. Raabe subiu ao telhado e fez algo inesperado. Ela olhou para aqueles 2 estrangeiros e, com voz firme, declarou: o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Essa frase foi o selo do seu coração. Ali, naquela noite, ela deixou de ser uma mulher de Jericó e passou a ser uma mulher de fé. Então veio o pacto, uma corda vermelha, um fio de escarlate simples aos olhos humanos, mas carregado de promessa. Ela a desceu pela janela, ajudando os espias a escaparem. E eles disseram: quando voltarmos, pendure essa corda na janela e todos em sua casa serão salvos. Raabe olhou para aquela corda como quem segura a última chance, ou talvez a primeira. Ela sabia, aquela não era só uma corda, era um símbolo, uma aliança, um novo começo. E você, qual tem sido o fio que Deus te deu? Às vezes, a salvação chega por caminhos improváveis. Às vezes, basta segurar firme no que parece frágil, mas carrega o peso da promessa divina. A fé de Raabe começou com um fio, e esse fio mudou o destino dela e o nosso. Os dias que se seguiram ao pacto foram de angústia e espera. Raabe olhava pela janela e via o povo de Israel marchando ao redor de Jericó. Uma vez por dia, em silêncio, nenhuma palavra, nenhuma espada erguida, apenas os passos, o som dos sacerdotes e das trombetas, e o silêncio. Para muitos era loucura,
Para Raabe, era a profecia se cumprindo. Ela não sabia o dia nem a hora, mas sabia que viria o juízo, a queda e a promessa. Enquanto o povo temia, ela pendurava a corda vermelha em sua janela dia após dia. Era o seu lembrete, seu clamor silencioso, sua confissão de fé. No 7º dia, tudo mudou. 7 voltas, 7 trombetas e, no final, o grito. Os muros caíram. Toda Jericó tremeu, gritos, poeira, medo, mas naquela casa, a única com a corda vermelha, havia paz. Raabe esperou, e esperou, até que eles chegaram, os homens de Deus, e com eles o livramento. A cidade caiu, a promessa ficou de pé. Deus não esquece um pacto feito no silêncio. Ele vê a corda que você pendura quando tudo ao seu redor está desmoronando. E no momento certo, Ele envia a salvação. O grito veio depois do silêncio, o milagre depois da espera e a vitória depois da fé. Quando os muros caíram e o caos tomou conta de Jericó, não havia tempo para lamentos. Gritos enchiam o ar, casas em chamas, soldados correndo, famílias desesperadas. Mas no meio da destruição, uma mulher permaneceu de pé. Raabe. Ela não apenas sobreviveu ao juízo, ela foi separada por Deus. Enquanto a cidade era consumida, sua casa foi poupada, não por acaso, não por sorte, mas por fé, por escolha, porque quando todos duvidaram, ela creu. Quando todos fugiram, ela ficou. Quando todos se perderam, ela foi encontrada. E naquele dia, Israel a reconheceu. Os espias que prometeram voltaram, cumpriram a palavra. Ela, sua família, todos os que estavam sob seu teto, foram tirados com vida, guardados, resgatados, honrados. Não importa o quanto o seu passado te condene. Quando Deus decide salvar, Ele não consulta o que você foi, mas olha para o que você pode se tornar. Raabe deixou de ser apenas uma mulher de Jericó. Ela passou a fazer parte do povo de Deus, uma estrangeira, agora acolhida, uma pecadora, agora justificada, uma improvável, agora protegida. Deus não apenas te livra do juízo, Ele te chama pelo nome, te tira do meio da dor e te entrega um novo destino. Ela era de outra terra, de outra cultura, de outra fé, mas o Deus de Israel não vê como os homens veem. Raabe não ficou de fora. Ela foi trazida para dentro. Depois da queda de Jericó, Raabe não voltou à vida antiga. Ela foi acolhida pelo povo de Deus. Aquela mulher marcada por erros foi recebida como alguém da família. E isso não foi só uma aceitação social, foi uma transformação espiritual. Raabe não só habitou entre os israelitas, ela se tornou uma deles. Foi enxergada, foi respeitada, foi cuidada. O passado dela não foi apagado, mas foi superado por algo maior. O amor de Deus que restaura e redefine. Ali, ela começou uma nova vida. Aprendeu os caminhos do Senhor. Compartilhou refeições, histórias e fé com aqueles que antes eram inimigos. A mulher que antes escondia espias, agora caminhava com os filhos de Deus. Josué 6:25 diz: Porém, Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, Josué conservou com vida, e habitou no meio de Israel. Ela virou história viva, prova de que ninguém está fora do alcance da graça, que não importa de onde você veio, o que importa é para onde Deus quer te levar. Deus transforma estrangeiros em família, rejeitados em escolhidos, histórias manchadas em testemunhos poderosos. Quem poderia imaginar? Raabe, aquela mulher que um dia foi vista com desprezo, agora estava no coração da linhagem mais sagrada da história. Deus não apenas restaurou sua vida, Ele a elevou, a honrou, a usou para cumprir sua promessa. Raabe casou-se com Salmão, um príncipe de Judá, e dessa união nasceu Boaz, aquele mesmo que um dia acolheria Rute, outra estrangeira. É como se a misericórdia fluísse de geração em geração. Uma nova linhagem começou ali.
uma linhagem de redenção. Mateus 1 revela algo poderoso. Raabe está na genealogia de Jesus. Sim, o Salvador do mundo descende de uma mulher que aos olhos humanos não merecia nada, mas aos olhos de Deus era perfeita para o plano. Isso mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele transforma histórias quebradas em colunas de propósito eterno. O passado dela virou ponte, e por meio dessa ponte nasceu o Redentor. Você pode ter sido rejeitado por muitos, mas Deus pode te colocar em lugares que ninguém jamais imaginaria. O sangue de Raabe correu por reis, por profetas, por guerreiros e servos, e um dia correria por Jesus. Isso não é poesia, é destino. A graça a levou tão longe que a sua história se fundiu com a do próprio Filho de Deus. De Raabe nasceu Boaz. De Boaz veio Óbede. Depois, Jessé. E de Jessé, Davi, o rei. E de Davi, Jesus, o Cristo, o Messias, o Emanuel. Cada geração carregava algo dela. A coragem de crer no impossível, a ousadia de recomeçar, a fé que desafia as regras humanas. O sangue que correu por suas veias não era qualquer sangue. Era sangue de alguém redimida, escolhida, honrada por Deus. Hebreus 11:31 a coloca entre os heróis da fé. E Tiago 2:25 a chama de justa. Deus fez questão de eternizar seu nome nas Escrituras. E isso não foi por acaso. Foi porque Ele ama transformar enredos improváveis em testemunhos eternos. Nunca subestime o que Deus pode fazer com uma vida entregue a Ele. Pode ser que, por você, gerações inteiras sejam abençoadas. O mundo te rotula. Deus te renomeia. Raabe era conhecida por sua profissão. Era chamada pelo que fazia, não por quem era. Mas Deus olhou para dentro. Onde o mundo via vergonha, Ele viu potencial. Onde havia culpa, Ele semeou graça. Raabe nos ensina que ninguém está preso à sua história passada. O pecado pode até deixar cicatrizes, mas a redenção deixa marcas mais profundas, as de uma nova identidade. Ela saiu da sombra da vergonha e passou a viver sob a luz do propósito. O que era rótulo virou testemunho, e o que era fraqueza virou glória. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ela é prova viva disso. Deus não apagou sua história. Ele a reescreveu com um final glorioso. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que Deus declara a seu respeito. E Ele te chama de filho, escolhido, amado. A fé de Raabe não salvou só a ela. Salvou sua família, seus pais, irmãos, sobrinhos. Todos foram protegidos por sua coragem de crer no invisível. Ela arriscou tudo e colheu tudo. Enquanto os muros de Jericó caíam, a casa de Raabe ficou de pé. Por quê? Porque sobre sua janela havia um fio vermelho e sobre seu coração a certeza de que Deus era real. A fé dela criou um refúgio, um abrigo, uma aliança, e esse abrigo se estendeu por gerações, até chegar a mim, até chegar a você. Josué 2:21 mostra esse pacto de fé, e Hebreus 11 a exalta entre os grandes: Noé, Abraão, Moisés e Raabe. Ela não tinha posição, mas tinha fé, e isso bastou. A sua fé hoje pode ser a salvação de quem você ama amanhã. Nunca subestime o poder de uma vida entregue a Deus. Raabe poderia ter sido esquecida, um nome entre milhares, mas Deus a preservou como símbolo, como farol, como espelho para todos que acreditam que ainda há chance. Ela inspira os que erraram, fortalece os que têm medo e guia os que buscam recomeço. Sua história ecoa até hoje dizendo: não é o seu passado que define quem você será, é a sua fé. Raabe não teve um final triste, teve um recomeço eterno, e a cada vez que seu nome é lido, uma nova lição é acesa nos corações.
de que a graça alcança, de que a fé transforma, de que Deus escreve finais melhores do que qualquer um poderia imaginar. Salmo 113, 7 e 8 diz: Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Raabe foi esse milagre. Que a sua história também seja uma lembrança viva do que Deus pode fazer quando alguém tem coragem de crer. E assim termina a incrível trajetória de Raabe, uma mulher que nos ensina que não importa de onde você veio, mas sim aonde a sua fé pode te levar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no Templo dos Salmos para não perder nenhuma palavra que fortalece a alma. Ative o sininho para receber todas as nossas reflexões e histórias de fé. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo. Aqui é o Templo dos Salmos, seu lugar de luz e esperança.